Muito boa noite, hoje é dia 3 de dezembro, eu sou Gabriel Santana Weiner e esse é o Andei Pensando, o nosso ponto de partida para tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo, com contexto, com análise e com a minha opinião. Hoje a gente vai falar basicamente de justiça ou da falta dela. Em Brasília, Gilmar Mendes tira do Senado a chave do impeachment de ministros do Supremo com uma canetada, enquanto no Rio de Janeiro o presidente da Assembleia Legislativa é preso por vazar informações sigilosas contra o crime organizado para criminosos. E ainda tem o quadro Militando, onde eu trago aqui de modo bem humorado uma mesma notícia contada de acordo com a militância de esquerda e de direita aqui no Brasil, além de te dar minha opinião. Então, bora começar o Andei Pensando de hoje. Quando a gente fala em Montesquieu, freios e contrapesos, a imagem é até bonita. Poder vigiando poder, cada um limitando o outro para ninguém crescer demais. Mas no Brasil de 2025 a cena é outra. É o próprio Poder Judiciário dizendo quem pode, quando pode e como pode ser fiscalizado. Na prática, o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, que era um mecanismo excepcional da Constituição, mas existente, virou agora uma peça de museu. Ficou assim, só a Procuradoria-Geral da República pode apertar o botão do impeachment. O Senado tem que juntar uma super maioria para poder fazer qualquer coisa e, de preferência, ninguém questiona o conteúdo das decisões. É um sistema operacional pensado para que nenhum processo contra ministros saia do lugar. E a justificativa oficial é bonita no papel, Evitar a intimidação do poder judiciário, evitar impeachment abusivo, impedir que qualquer maluco transforme o Senado num saque olímpico do ódio contra o STF. Sim, existe esse risco, ninguém duvida, mas a resposta do Gilmar Mendes não foi calibrar o instrumento, foi guardar a faca no armário, trancar a porta e entregar a única chave para o chefe do Ministério Público, que hoje é escolhido pelo mesmo sistema que monta a composição do STF. Ou seja, o Supremo passou a legislar sobre as próprias regras de responsabilização monocraticamente, em cima de uma lei de 1950 que poderia muito bem ser discutida pelo Congresso. Não é só interpretar a Constituição, isso é reescrever na prática quem pode processar quem, em que condições e com qual obstáculo adicional. O mesmo STF que vive reclamando de um legislativo omisso agora ocupa o vácuo para definir a sua própria blindagem. É um escárnio. Porque o problema aqui não é defender ministro de perseguição política, é criar um arranjo em que na vida real ninguém nunca vai ser responsabilizado por absolutamente nada. Num país em que o impeachment de ministro nunca saiu do papel, a resposta à pressão que vem crescendo contra os constantes abusos da Suprema Corte foi tornar o instrumento ainda mais inacessível, em vez de criar critérios claros, procedimento transparente e um filtro mais rígido contra aventureiros. E tudo isso acontece, não por acaso, justamente quando o Senado está em guerra fria com o Planalto pela próxima vaga no próprio STF. Davi Alcolumbre cancela a sabatina, Lula segura a mensagem, o clima azeda e no meio desse tabuleiro todo entra uma liminar que reduz o poder político do Senado sobre os ministros. Parece uma decisão técnica, mas tem um fundo bem político no timing e no efeito, No fim das contas, a gente fica preso entre dois extremos. De um lado, uma turma que quer transformar impeachment de ministro em rotina de Twitter, e do outro, um Supremo que responde a isso, encastelando ainda mais os seus integrantes, como se a única forma de proteger a democracia fosse afastar qualquer mecanismo de controle real sobre eles próprios. Não é. Eles não são deuses nem imperadores. E democracia também não é isso. Democracia não é deixa comigo que eu sei o que é melhor para ti, dito por general, por presidente ou por ministro do Supremo. Democracia é ter regra clara, canal de controle funcionando e poder com medo saudável, claro, de ser cobrado. Quando quem tem a caneta passa a desenhar também a própria cerca elétrica, o recado é um só. Os outros podem até errar, mas vão pagar caro, nós não. E é exatamente nesse ponto que o discurso contra o impeachment abusivo começa a parecer menos defesa da instituição e mais um projeto de impunidade togada. Esse é um movimento de uma instituição com medo. E se a gente não tiver coragem de dizer isso tudo em voz alta, aí sim a intimidação vai estar completa. Não contra os ministros, mas contra quem ainda tem a ousadia de cobrá-los. E aí, hoje de manhã, a Polícia Federal prendeu o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, na operação batizada de Unha e Carne. Ele é suspeito
apenas e tão somente de vazar informações sigilosas de uma outra investigação, a Operação Zargum, aquela que prendeu o deputado TH Joias, apontado como peça-chave do Comando Vermelho dentro da Alerj. Segundo a Polícia Federal e a decisão do ministro Alexandre de Moraes, não é só um político imprudente, né? É gente do alto escalão trabalhando ativamente para obstruir investigação contra a facção criminosa. Na véspera da operação, o Bacelar teria avisado o TH para limpar a casa, se desfazer de provas, organizou até um caminhão para a mudança. O sujeito zera o celular, compra um aparelho novo, filma os objetos e pede a bênção para o presidente da Alerj sobre o que pode ficar ou não, e ainda ouve no chefe deixa tudo isso aí, tá louco? Larga isso aí, doido. É a cena perfeita do casamento entre o crime organizado e o poder oficial. O cara que manda na casa onde se fazem as leis do Estado, orientando um deputado que a Polícia Federal aponta como ligação direta do poder público com o Comando Vermelho sobre como desaparecer com provas. Não é só tráfico na favela, é tráfico no gabinete, no carro oficial, na linguagem criptografada do WhatsApp que acaba entregando todo mundo. E olha como tudo nesse país tem contexto, sempre tem contexto. Isso acontece no mesmo dia em que o Senado adia mais uma vez a votação do chamado PL antifacção, que foi vendido como a resposta mais dura que o país já deu contra o crime organizado. O relator Alessandro Vieira falava no projeto em pena de até 60, 80 anos para chefes de facção, imposto em cima de bets para financiar a segurança pública, presídio federal para os líderes, Banco Nacional de Dados, Força Integrada. Tudo isso enquanto a gente descobre que a própria estrutura do Estado, do Rio de Janeiro no caso, está mais furada que uma peneira, com deputado vazando operação e bandido usando mandato para importar arma do Paraguai e equipamento antidrone da China. Tem uma hora em que a dissonância vira insulto à inteligência do cidadão comum. De um lado, um discurso musculoso, com penas cada vez mais altas, né? Banco de dados, mega operação que deixa mais de 100 e tantos mortos na Penha, incluindo 4 policiais, infelizmente. Do outro, a realidade da unha e carne. Facção incrustada na Assembleia, na polícia, na prefeitura, nas secretarias do Estado, em gente que tira foto com o governador, que sonha em ser candidato ao Palácio Guanabara. E aí que a gente precisa fazer a pergunta incômoda. Contra quem exatamente essa resposta mais dura vai ser aplicada? Contra o moleque da comunidade que rouba a moto para fazer correria? Ou contra o presidente da Alerj que a Polícia Federal diz ter orientado a destruição de provas? Porque historicamente nesse país a mão pesada da lei cai sempre nas mesmas cabeças, né? E a parte da organização criminosa que usa terno, que tem mandato, que tem crachá de autoridade, vai se virando nos bastidores para continuar mandando e desmandando. Se o Brasil quiser levar a sério qualquer PL antifacção, ele vai ter que admitir primeiro que o problema não é só o rapaz do fuzil na laje, é também o homem da caneta no ar-condicionado. Não adianta a gente dobrar a pena de facção na lei e fazer vista grossa para facção na política. Senão a gente vai continuar assistindo a mesma cena. Operação cinematográfica na favela para mostrar serviço e um Estado ajoelhado diante do crime quando ele chega pela porta da frente, chamando o presidente da Assembleia pelo apelido. No fim, o nome unha e carne não é só da operação, né? É um diagnóstico. Enquanto as nossas leis forem feitas para serem duríssimas na base e muito flexíveis no topo, quem vai continuar apertando o gatilho é o mesmo sistema que finge estar combatendo o crime. E o cidadão, né, comum, que não tem escolta, não tem mandato, não tem joia, segue preso entre a bala da facção e a omissão de quem deveria estar protegendo o Estado e não vazando a operação para amigo de facção arrumar a casa. E bora pro quadro de hoje, o Militando, aquela hora em que eu visto duas fantasias, a do militante caricato de esquerda e a do militante caricato de direita, para mostrar como cada lado pega a mesma notícia e transforma sempre num comício. E a notícia de hoje, claro, é a canetada do ministro Gilmar Mendes. Companheiros, hoje é dia de comemorar, porque finalmente alguém fechou a torneira do impeachment farsesco contra o Supremo Tribunal Federal. O nosso grande aliado Gilmar Mendes... O quê? O Vadir Damus pediu o impeachment do Gilmar em 2016. Não, 2016? Não, faz muito tempo. Não, deixa quieto. Como eu ia dizendo, Gilmar Mendes, o grandioso, finalmente botou um basta nessa história. Chega de bolsonarista transformando o Senado em saque de reclamação contra ministro. Só a PGR pode pedir 2/3 do Senado para abrir processo, mérito das decisões fora do jogo. Isso tudo não é blindagem.
É vacina contra golpe disfarçado de controle. Patriotas, hoje a democracia tomou um tiro de caneta. Gilmar Mendes, aquele das decisões que mais nos atingem, acabou de decidir que o ministro do STF não pode ser cobrado por ninguém. Nem pelo cidadão, nem pelo Senado, só pela PGR, amiguinha do sistema. Subir quórum, tirar o povo do jogo, proibir até de questionar o conteúdo das decisões, isso não é república, isso é uma casta jurídica, fechando a porta e jogando a chave fora. E é tudo, nunca se esqueçam, é tudo parte do grande plano da ONU para a dominação mundial dos globalistas. Todos eles fazem parte desse mesmo grupelho criminoso. Tudo começa quando o capitão se volta contra o sistema e agora a gente está vendo o sistema reagindo. É o fim do mundo. A verdade, para variar, é que os dois lados, como sempre, carregam nas tintas. Sim, tem muito pedido de impeachment espetacular, né, feito para intimidar ministro e fazer campanha. Isso não é controle institucional sério, mas também não é normal o próprio STF, numa canetada, redesenhar quem pode acionar o impeachment, qual é o quórum, qual é o alcance do mecanismo. É autoritário, é inconstitucional, é um absurdo. Proteger o STF de maluco é uma coisa, transformar a toga numa blindagem eterna é outra. Qual que é a diferença dessa decisão do Gilmar Mendes para a PEC da blindagem que a Câmara queria tanto aprovar e que, com razão, foi achincalhada por causa disso? Enquanto a esquerda caricata grita vitória da democracia e a direita caricata vê a ditadura da toga, o problema real fica sem dono. Quem julga não pode ser refém de multidão, mas também não deveria poder escrever a própria blindagem. Essa decisão do Gilmar Mendes é um escárnio. E com essa a gente encerra o Andei Pensando de hoje. Eu sou Gabriel Santana Weiner e foi um prazer fechar o dia com vocês. Além do Andei Pensando, eu também dou meus pitacos no timeline da Rádio Gaúcha e em outros espaços. Me segue lá no Instagram, @GabrielSWeiner, que na minha bio você descobre onde mais me encontrar. Boa noite para você e até amanhã.